galera, beleza? Nós temos uma pergunta para fazer para vocês que acompanham a Liga Teológica. Me responda, meu jovem padawan, por que a gente não fala sobre morte? Essa é uma boa pergunta, viu? Morte, na verdade, é um tema que a gente tem medo de pensar, de conversar, de falar sobre isso, né? A gente, inclusive, com a criança, a gente não sabe como tratar com isso, com o enfermo e com o idoso. A gente também tem medo de tocar sobre esses assuntos e acaba que a gente não se prepara, né? Inclusive nós, como igreja, a gente deixa de se preparar sobre isso, né? E quais são aí as questões existenciais da morte? Você que é psicólogo, você que é um caminhão carregado de livros de estudante. Mas é interessante isso, né? Porque se a gente parar para pensar sobre isso, o ser humano tem algumas questões existenciais que o acompanham, né? Tipo, de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E quem eu sou? E essa resposta acerca de para onde eu vou, o que é que tem depois da vida, a sociedade, na nossa convivência, a gente não consegue enxergar isso de maneira concreta e acaba que isso gera medo, gera angústia, né? E essa angústia também ela vem por aquelas pessoas que ficam, né? Sim. Porque a saudade da pessoa que não vai ver mais, de repente o marido, a esposa, uma mãe, o pai, né, o filho. Enfim, mas a morte também, por mais que ela seja angustiante, ela também nos traz um pouco de esperança. Pouco não, muita esperança, né? Por incrível que pareça, nós temos vários textos na Bíblia que indicam isso, como por exemplo Filipenses 1:21, onde o apóstolo Paulo fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante a gente perceber, né, que de fato morrer é lucro, né? Ninguém quer morrer, mas se o viver for Cristo, com certeza o morrer é lucro. O que a Bíblia fala mais sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a morte? Na Bíblia nós temos dois sentidos de morte. Nós temos a questão da morte física, uma morte que todos nós vamos passar um dia, e nós temos também a questão da morte espiritual, né? Lá em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, né? Essa morte é a morte espiritual. Então, teologicamente, a morte ela também é o afastamento de Deus. É quando a gente se afasta de Deus, nós estamos mortos, né, espiritualmente falando. Mas a morte física é algo que mostra até mesmo a vitória sobre a morte espiritual. Porque é o fato onde nós vamos nos encontrar com Deus e vamos ser aquilo que Deus planejou que a gente fosse. É interessante isso, que se entrar para pensar, como você disse, Cristo é a grande resposta, a grande solução, seja para a morte física quanto para a morte espiritual, porque a Bíblia mostra que Cristo venceu a morte física. Ele ressuscitou também pessoas, como a gente vê a história de Lázaro, a gente vê também a filha de Jairo, que elas puderam ser trazidas de volta da morte para a vida e Jesus realizou esse milagre. Então em Cristo nós vemos a vitória para a morte física e também, como você falou, para a morte espiritual. Tanto que se nós estamos em Cristo, a gente pode lidar com a morte com esperança. Isso. Exatamente, mas apesar de tudo, a morte é um momento onde a gente nunca vai estar preparado para ela. Isso. Não tem para onde, né? O ser humano ele foi criado para viver, né? Como dizia o professor Markson, o ser humano ele foi criado para... E tem o desejo de vida também no seu coração, né? Claro. Inclusive, Eclesiastes fala isso, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então esse anseio que a gente tem, esse desejo que a gente tem de continuar vivo, de lutar pela vida, faz parte inclusive de algo que Deus colocou no nosso coração. Na verdade a gente tem que enxergar a nossa vida como além dessa que a gente tem aqui, não é? E nós cremos como cristãos que a morte ela é o caminho para a vida eterna. Exato. E é interessante isso porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala que eu não devo lidar com a morte com angústia ou com medo, mas com esperança. E ele aqui não está dizendo que a gente não pode chorar. Né? Com certeza. Assim, e por incrível que pareça, eu como pastor já fiz vários enterros, né? E é impressionante, assim, por mais que a pessoa seja crente, por mais que a pessoa seja leia a Bíblia, tenha fé e tal, ele não está preparado para aquele momento, né? Então, eu já fiz enterros onde a pessoa desmaia quando vê a pessoa lá no caixão. E cada um luta. E lá vai eu socorrer a pessoa, né? E eu não sei socorrer e tal. E cada um lida realmente com a morte de um jeito. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente aprender a se preparar para quando a morte vier. E é interessante que a gente pensou justamente nesse filme que você está vendo aqui atrás. Ele se chama Beleza Oculta, é um filme que foi lançado em janeiro, com Will Smith e tem outros atores muito bons. Ele conta a história de Howard, o Will Smith. Ele vive um momento de luto, ele perde a sua filha muito pequena por conta de uma doença grave e ele não consegue lidar com isso, ele acaba entrando em depressão e você vê que a vida dele é destruída porque ele se separa da esposa por conta da morte, a empresa dele vai de mal a pior e aí vem aquele momento assim, o que fazer diante do luto. E esse filme ele faz a gente refletir em três coisas essenciais para o ser humano, né? Que é a morte,
o tempo e o amor. Exatamente. Né? São 3 coisas aí que de certa forma estão interligadas. Sim, com certeza. E são coisas difíceis de a gente falar. Como explicar a morte? Como explicar o tempo? E como explicar o amor? Como explicar que Deus nos ama se a gente passa pelos momentos de morte? Exatamente. Né? Então, Exatamente. a única explicação que eu tenho é justamente na salvação que Cristo... Exatamente. E inclusive a presença de Deus como amor em meio ao momento da morte, em meio ao luto, em meio à dificuldade que a gente enfrenta. Deus continua sendo amor, apesar de enfrentarmos a morte. E essa consolação, né, ela é real. Sim. Porque o que é que acontece? Uma vez eu conversando com uma pessoa que estava passando por um momento de morte, e a pessoa diz assim, rapaz, se a gente não acredita nisso, né, que a pessoa está num lugar melhor e tal, a gente não vive mais. Mas não é só uma questão de acreditar, não é só uma questão de usar isso para passar pelo luto. Isso é real. Isso, né? Isso tem que ser real para a gente poder experimentar e vai dar consolação. Né? Existe o tempo de chorar, mas existe também o tempo de enxugar as lágrimas e a vida continua. Né? Existe vida para aqueles que ficam. Exato. E isso é interessante porque a vida dele parece que acabou junto com a morte da filha. Então, na verdade, ele vai escrever cartas para a morte, para o tempo e para o amor. Só que depois ele acaba encontrando com esses 3 personagens, né? A morte, o tempo e o amor. Quando ele se abre para lidar com eles, para dialogar inclusive com a morte e repensar a sua vida, e não dá pra gente falar muita coisa, senão é spoiler em relação ao filme, mas quando ele aprende a lidar com isso, é que ele volta a ter vida de verdade e as pessoas em volta dele acabam também sendo afetadas. E é por isso que o nome do filme é Beleza Oculta, porque ele aprende a enxergar a beleza oculta até mesmo na morte. É isso aí. E a gente também pode aprender a olhar e enxergar a beleza oculta, mesmo vivendo momentos de luto, ajudar aqueles que vivem o luto, né? Inclusive sabendo o que falar, tendo sabedoria, que é outro problema. Olha, né? teve uma vez eu tava no enterro da minha tia, e é uma situação, hoje a gente ri disso, né? Mas chegou uma pessoa lá que eu nunca tinha visto, aí olhou assim, eu tava lá do lado do caixão, chegou assim e fez: eita, como ela tá tão acabada. Nossa. No, God, please, no! No! Eu acho que ainda daria um vídeo, expressões que a gente já ouviu. O que não falar no isso. enterro. O que não falar. A gente tem que ter realmente cuidado ter em lidar, inclusive, com a pessoa que passa por luto. Isso. Não minimizar ou subestimar a dor, mas tentar ser esse instrumento de esperança. Tentar trazer esperança e, como você falou, olhar a beleza oculta para além do sofrimento, no momento do sofrimento, no momento do luto e, acima de tudo, deixar de ter medo de conversar sobre isso e olhar com esperança para a vida e para a morte. Então se apegue a Cristo, né? Lembre que Ele é a grande esperança. E é isso aí, esse é o nosso vídeo. Continua acompanhando aqui a nossa liga. Se inscreve no canal, curte, favorite o canal. E coloca aqui embaixo também o que você pensa sobre isso, aí, como você lida com a morte e... Beijo, me liga!